Jesus, nós te agradecemos pelo domingo especial que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos porque tantas coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Estamos alegres, estamos felizes. Obrigado porque nesta manhã estamos em família, adorando o teu nome, erguendo o teu nome em adoração. E eu sei que o Senhor se faz presente nesse lugar. Há tantas coisas, há tantos apontamentos que o Senhor quer nos dar para nos preparar para estas batalhas espirituais, onde entendemos o nosso chamado, e a nossa posição de mais que vencedores. Então, Deus, nós abrimos o nosso coração para aprender com a Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Palavra essa que transforma, palavra esta que dá direção, palavra esta que nos aponta o caminho. E eu clamo para que neste momento todas as estratégias do inimigo, com um ponto onde de alguma forma tente tapar os ouvidos ou fechar o coração de cada um que aqui está, seja repreendido em nome de Jesus. Espírito de Deus, que a Tua presença aqui manifesta possa nos abraçar, nos impulsionar, nos encorajar, e que a Tua boa palavra penetre em nossos corações, produzindo de dentro para fora uma transformação completa, a fim de que no Senhor possamos prosseguir para o alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus, então nos encontrarmos aprovados em Ti. Pai, vem mais uma vez com a Tua doce presença e fala conosco. Nosso coração está aberto e essa é a nossa oração, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Estamos em uma série de mensagens sobre guerra espiritual. O nosso texto base é Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12. E eu gostaria que você lesse com voz de guerreiro bem forte, uma só vez comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. E vistam-se de toda a armadura de Deus. Colocaram aí ou não? O pessoal está aprontando com vocês, né, gente? Vamos lá. É de manhã, o pessoal demora um pouquinho para acordar. Agora estão acordados, estão ligeiros. Vamos lá, então agora, uma vez bem forte. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Bom, na primeira mensagem nós entendemos que guerra espiritual é uma realidade. E por mais que o mundo tente nos convencer de que as ameaças à nossa volta são apenas sociais, ideológicas ou emocionais, a palavra nos revela que toda estrutura caída é sustentada por um poder espiritual. E o que talvez parece apenas um desentendimento, distração ou frieza espiritual, na verdade pode ser algo, muitas vezes, que é um reflexo de algo travado num mundo invisível. Já na segunda mensagem, nós aprendemos a desmascarar o nosso inimigo. Falamos sobre a atuação direta do diabo. Aprendemos a não supervalorizar ou não colocarmos um poder demasiado que ele não tem. Não devemos colocar o diabo como um ser tão poderoso a ponto de, então, em alguns momentos na nossa caminhada, na nossa jornada, nos amedrontarmos, mas também não podemos de forma alguma, achar que a atuação dele é nula. Os dois extremos são perigosos. Devemos encontrar aqui um equilíbrio bíblico em entender como ele age, o porquê ele age e como nós cristãos devemos nos posicionar diante desta ação do nosso inimigo. Entendemos então que o mundo espiritual não é um campo de forças equivalentes.
Essa historinha de Deus brigando contra o diabo, Jesus versus Satanás, isso é cultura pagã, isso nós rejeitamos. Não tem forças equivalentes no mundo espiritual. O reino espiritual é um reino conquistado. Jesus Cristo já venceu. Não há medição de forças entre o bem e o mal. Isso não existe. O que existe quando nós falamos de guerra espiritual é uma guerra da nossa carne contra o espírito. Porque quando entregamos a nossa vida a Jesus, somos assentados então nas regiões celestiais, ou seja, somos reavivados. Estávamos mortos e agora temos vida. Vida esta no Espírito. O nosso espírito nasceu de novo e agora é conectado com o Espírito de Deus. Mas a nossa carne, ela não melhora. As nossas paixões, os nossos desejos, as nossas faltas, as nossas falhas. E aqui a Bíblia fala que então nós entramos em uma guerra constante da minha carne contra o Espírito. É por isso que Paulo diz: aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer eu faço. E eu estou em uma guerra constante da minha própria carne, daquilo que os meus próprios desejos querem, contra aquilo que o Espírito me diz para fazer. E aí é nesta guerra que precisamos atuar diretamente, porque na fraqueza da nossa carne, quando damos brechas, legalidades, espaços, é onde o inimigo age. E aí é o que nós conversamos na última semana. Ele está ao derredor procurando uma brecha, procurando uma legalidade para que ele possa agir. E mesmo que eu e você, já em Cristo, sejamos mais que vencedores, se entramos para uma batalha desprotegidos, entregamos de graça uma guerra que já estava vencida. Entregamos de bandeja um jogo que já era nosso. Dentro de tudo isso, na última semana nós conversamos sobre o discernimento de entender onde podemos estar dando legalidade. Pontos de apoio, brechas, para que o inimigo entre e, de alguma forma, nos atrapalhe a viver a vida abundante que Cristo nos prometeu. Atrapalha a nossa família de viver em alto nível. E, inclusive, fizemos um compromisso diante de Deus, de orar, pedindo ao Senhor, para olhar dentro de casa e ver se algum objeto, se algo que tínhamos dentro de casa não honrava o Senhor e, na verdade, diante do contexto da nossa vida, não por religiosidade, regras, mas porque dentro do contexto que se era observado dentro de casa, não fazia sentido continuar lá e estava sendo brecha, ponto de apoio, ponto de legalidade para o inimigo intervir e atrapalhar a dinâmica familiar, atrapalhar nossas vidas. Então nós viríamos e deixaríamos aqui para que fosse queimado. Muita gente já nos procurou essa semana. Se você é um destes que trouxe para cá algum objeto, algo que você identificou dentro de casa, que não pode fazer mais parte da tua rotina, do teu dia a dia, este container está aqui na parte de trás do auditório, próximo ao Alive Kids, em frente à caixa d'água que nós temos aqui ao fundo do nosso campus. Tem um container lá, só procurar a nossa equipe, tanto nossa equipe de excelência, os recepcionistas, intercessão, eles vão te acompanhar até ali. Você pode deixar lá estes pertences que você trouxe e deseja dar um fim, porque o Senhor te pediu para fazer, e nós vamos, ao final desta série, estar orando, consagrando e destruindo todos esses pontos de apoio. Esta série ela é muito importante, é um chamado para enxergar o que muitos ignoram. O Espírito Santo ele abre os nossos olhos, não para o medo, mas para a consciência. Porque quem entende o campo de batalha não vive em confusão, e quem sabe a quem pertence não vive vulnerável. Se você hoje está aqui pela primeira vez, eu te encorajo a ouvir estas duas primeiras mensagens e se aprofundar no assunto, não ficar no raso. Já estão disponíveis no nosso canal do YouTube, nas plataformas de áudio também, Spotify, etc. Porque nós não estamos vindo até vocês, nós não estamos passando para a igreja uma visão exagerada, aquela parada caricata que você já viu em alguns outros lugares, muito pautada no legalismo, na religiosidade, nas regras, na imposição, no medo, olha, o inimigo vai te pegar, e essas coisas. Não,
Se você estava conosco nas últimas 2 mensagens, você percebeu como nós estamos trazendo aqui uma visão muito mais saudável, equilibrada, não apelando para o emocionalismo barato, mas te fazendo refletir, te fazendo pensar, te fazendo entender o que faz sentido, o que não faz, para que você viva essa vida abundante que Jesus te prometeu. Então, tendo dado esta introdução sobre a série para você estar na mesma página aqui conosco, agora vamos nesta terceira mensagem falar sobre um equipamento. Equipar-se contra as trevas, equipando-se contra as trevas é o tema desta terceira mensagem. Provérbios capítulo 2, versículos 6 a 8. Porque o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos que lhe são fiéis. Equipando-se contra as trevas. A verdade é que nesta guerra constante, nós não podemos travá-la com armas naturais. Precisamos compreender que se a guerra é espiritual, se a guerra é real, se somos então um exército de Cristo nesta luta entre a carne e o espírito, onde temos todas as condições de vencermos, porque nele já somos mais que vencedores, Ele mesmo nos deixou todo o equipamento necessário. Tudo o que precisamos, toda a instrução necessária para permanecer em vitória constante. Porque a vitória já foi conquistada na cruz, mas o que falta muitas vezes para o povo de Deus é se levantar para guerrear, é entender a seriedade do assunto. Se queremos permanecer firmes, precisamos nos equipar. Ninguém vai para a guerra desequipado, ninguém vai para a guerra despreparado. Não há vitória sem preparo, não há autoridade sem submissão, e nem poder sem presença. Muitos cristãos, mesmo sendo mais que vencedores em Jesus, estão vivendo uma vida de derrotas, não por falta de poder, mas por falta de discernimento e preparo, por falta de se equipar com aquilo que já está disponível para nós e negligenciamos, está disponível para nós e não colocamos aquilo como importante, e entregamos uma partida, uma guerra que já estava ganha, saímos como derrotados, sendo vencedores em Cristo. Não faz sentido. É o que Oséias diz no capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído por quê? Porque falta poder, porque falta autoridade, porque falta palavra, porque falta aqui verdades de Deus para que ele possa vencer. Não. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. O equipamento está lá, disponível, com manual de instruções em dia. É só tomar posse, é só fazer o que tem que ser feito, mas não conhecemos, negligenciamos, não lemos a palavra, não lemos o manual de instruções, não lemos o que o Senhor nos deixou como instruções necessárias para vencer a guerra. E aí depois reclamamos de nos sentirmos derrotados, de estarmos patinando nas mesmas lutas, nas mesmas guerras constantes. É o que Jesus disse em Mateus 22, 29. Jesus respondeu: o erro está em você não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. O diabo, ele não teme quem carrega o título de crente, mas quem carrega a presença de Deus, ele treme, ele sente. Por isso que não é sobre apenas você frequentar um culto, não é apenas sobre você adorar com mãos levantadas, não é apenas sobre você ser fiel nos teus dízimos e ofertas, não, é sobre valorizar a presença de Deus e obedecer aos seus comandos, obedecer o que sua palavra já nos deixa como instruções. Então, para se equipar contra as trevas, eu tenho 4 dicas bíblicas para você.
4 dicas da palavra de Deus para você se equipar contra as trevas e não entregar mais um jogo ganho, e não sair mais como um derrotado, porque em Jesus Cristo você já é mais que vencedor. Você está comigo até aqui? Então anota aí estas 4 instruções. Primeira instrução para você, primeiro equipamento para você se vestir para a guerra: discernimento espiritual. Diga comigo: discernimento. Discernimento espiritual. O que é isso? É enxergar o campo de batalha. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas. Você consegue entender? Se você não nasceu de novo no Espírito, se o teu espírito não foi regenerado em Cristo, se você não é uma nova criatura em Cristo, você nunca vai entender isso. É por isso que alguns posicionamentos que nós cristãos temos, os outros não entendem. O que é isso? Orar dentro de casa para ver se tem algum objeto que não deveria estar lá, trazer aqui na igreja para colocar no container, para orarmos, para abençoar. Não faz sentido, não tem nada a ver isso. Falar sobre a atuação das trevas na sociedade, o que você tem consumido, o que você tem ouvido, o que você tem levado para dentro de casa. Esse bando de crente é tudo bitolado. Não, para, esse negócio de diabo, de capeta, é construção social para causar medo nas pessoas. Já ouviu essa historinha aí? Não? É porque só se entende as coisas espirituais quem aprende a discernir espiritualmente. É por isso que o primeiro passo é você entregar a sua vida a Jesus, se arrepender dos seus pecados, da sua velha vida, conquistar a salvação que só o Senhor Jesus Cristo nos dá através do seu sacrifício na cruz, e agora eu sou regenerado no Espírito. A partir de agora eu luto uma guerra, que eu já expliquei para vocês, entre a guerra da carne e do Espírito, porque o Espírito está regenerado, mas minha carne não melhora. Show? Até que a gente está na mesma página. Só que a partir desse momento, mesmo que a minha carne não melhore, mesmo que os desejos, os maus desejos, as minhas vontades continuem gritando por aquilo que não vem da parte de Deus, por conta de uma natureza corrompida e caída, lá do pecado original que hoje acompanha todos nós desde que nascemos, como eu nasci de novo no Espírito, e agora o meu Espírito se comunica diretamente com Deus, porque agora eu tenho um livre acesso, eu não preciso de um intermediador, eu não preciso de ninguém para fazer esta ligação para o Senhor. Eu agora posso ser íntimo, eu posso sentar à mesa, eu posso ser chamado amigo de Deus. Então agora, no âmbito do Espírito, eu consigo discernir espiritualmente, e por isso que agora algumas coisas que antes não faziam sentido, agora passam a fazer. E discernimento espiritual, então, é esta capacidade de perceber o que está acontecendo no mundo invisível. Aquilo que vai além das circunstâncias e do que os olhos humanos conseguem enxergar. Sem discernimento, sem esta prática, o cristão se torna vulnerável. Ele se confunde diante dos inimigos e trava batalhas erradas. O discernimento, meus irmãos, é a bússola do soldado espiritual. Assim como o soldado precisa da bússola para apontar o destino, apontar o caminho, apontar a direção, é o discernimento espiritual que nos mostra onde estão as armadilhas que podem roubar a nossa fé. Onde estão as armadilhas que podem minar o nosso relacionamento com Deus, abrindo brechas para a destruição familiar. O discernimento espiritual é o que nos mostra o que está por trás de cada situação. Porque somos seres limitados e a gente só consegue ver o que está diante dos nossos olhos. O discernimento espiritual, na verdade, é o que expande a nossa visão para entender a situação como um todo. Você já deve ter passado por isso também. Outro dia eu estava na capital, em São Paulo, dirigindo, aquele caos, nós, araçatubenses, aqui do interior, acostumados 10 minutinhos para cada lado aqui da cidade, 10 minutinhos a gente cruza a cidade, aí chega na capital, aquela loucura, e trânsito, e aí eu liguei o Waze, sabia mais ou menos a distância de um ponto até o outro, e eu me assusto a hora que eu ligo o Waze aqui, e ele me coloca o tempo, falei, não está fazendo sentido.
E os primeiros, a primeira ação nossa, né, o meu primeiro olhar é olhar o mapa de forma ampla. Não, ó, a distância está certa, o lugar está certo, mas o tempo aqui está dando um tempo muito diferente do que eu esperava. E aí você vai e fecha e abre, fecha e abre, coloca outra e tenta colocar outra rota. E naquele primeiro momento, se a gente não tenta expandir a visão e entender como de fato funciona, por exemplo, a dinâmica de um trânsito numa capital, não faz sentido para quem não entende aquela realidade. É tudo que eu estou dizendo para você, né? O cristão e o não cristão, você tentar explicar para o cara que não é cristão, que não tem o Espírito dentro dele, a realidade do que o povo de Deus vive, ele não entende nada. Não, mas para mim isso aqui não faz sentido. Até que então, eu comecei a andar com o carro e de repente eu falei, eu lembrei. Pode ser, estamos numa grande capital, talvez um trânsito que está exagerado aqui, vamos ver o que está acontecendo. E aí tem aquela ferramenta do Waze que você olha todo o roteiro agora nos detalhes. E aí a hora que eu vou olhar nos detalhes, o que o Waze me mostrou? Acidente no percurso. E havia um longo trecho que estava lá, bloqueado por conta de um acidente. E o Waze te permite ver isso. Às vezes um motorista passa, teve um acidente, ele aciona lá, teve acidente no percurso. Ele já avisa para os de trás que estão vindo que teve acidente, está tudo parado, está tudo bloqueado. Eu falei, os meus olhos naturais estavam olhando só para aquilo que eu tinha conhecimento momentâneo. Eu não tinha um discernimento, eu não tinha um entendimento do todo. Os meus olhos naturais só estavam olhando o mapa, a distância e o tempo que não estava batendo. Mas quando eu fui ver os detalhes, eu percebi o quê? Não, olha só, então é porque teve um acidente aqui, então dentro desta rota não dá para ir, porque teve um acidente, então a gente vai tentar pegar outra rota, a gente vai tentar fazer alguma coisa aqui para chegar lá. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que muitas vezes, quando não temos discernimento espiritual, quando nos portamos como um homem natural, nós só conseguimos ver o mapa, nós só conseguimos ver o básico, nós só conseguimos ver o óbvio e o que está escancarado à nossa frente. Então, ele olha para o cônjuge, ele olha para a mulher estressada, para o homem que já acordou mal-humorado, e ele fala assim, é mais uma teimosia. É a mulher que tu me deste, Deus. Esse homem aí que eu escolhi para casar, ele é assim mesmo. Ele olha para a ansiedade que está tomando conta do coração. Estava tudo bem, estava tudo tranquilo. De repente uma ansiedade, uma angústia. É só química cerebral. Ele olha para uma tentação que de repente sobrevém muito forte. Ele diz, é só mais um desejo. Mas quando nos colocamos como crentes com um discernimento espiritual apurado, crentes com um discernimento espiritual dado por Deus, é como se tirássemos os olhos só daquilo que o mapa quer nos mostrar, para ampliar em todas as opções que nos está disponível lá naquele aplicativo do Waze. Eu falo, não, agora eu entendi, está demorando porque houve um acidente. Então você começa a entender que talvez a raiz daquela ansiedade não é simplesmente fisiológica ou emocional. Você começa a buscar em Deus e começa a descobrir que aquelas brigas desenfreadas dentro de casa e aquele mau humor terrível não é simplesmente fruto apenas de um dia ruim, não é apenas fruto de um desequilíbrio emocional. Você começa a perceber que aquela tentação exagerada que se avolumou não é simples desejo, mas é algo que está acontecendo, que está por trás daquela situação. Discernir é saber distinguir entre o que é apenas físico e emocional e o que é espiritual. E por isso que o discernimento se faz necessário. Tem gente que exagera, tem gente que dosa demais a mão, né? E aí, dosagem além do prescrito, o remédio pode se tornar veneno. E esse que é o discernimento espiritual. Se você encarar tudo, absolutamente tudo na tua vida como algo relacionado a uma batalha, você vai viver estressado e cansado espiritualmente, porque você vai estar brigando até com o que não tem briga. É o camarada que, sei lá, tá no trânsito, alguém fechou ele. Aí
de repente passa outra rua, aconteceu um pequeno acidente, bateu na traseira do veículo, né, da frente. Você fala, tá vendo? É o capeta, o diabo que está aqui me atormentando. Olha, acordei bem, aí já aconteceu isso. Aí você bota a culpa no diabo, mas o diabo era o quê? Aqui, ó. É o celular que você estava mexendo enquanto estava dirigindo, não viu o carro na frente e encostou. Aí você põe a culpa no diabo. Não era o diabo, era você que estava mexendo no celular. É você que não tem um orçamento familiar devido, e aí você recebe o seu salário, é como o salário cair numa bolsa furada. Você fala assim, o devorador está em casa. Eu dou meu dízimo certinho. O pastor falou que se eu devolver o dízimo, eu repreendo o devorador. Mas não está funcionando, o devorador está aqui em casa. Porque do jeito que o salário cai, eu olho no outro dia, está tudo no vermelho de novo. Aí o teu devorador, talvez o nome dele é cartão de crédito. O devorador é o cartão de crédito. Deus até repreende o devorador, mas você quer encarar aquela situação como espiritual, mas você não se posiciona em coisas básicas, como ter um orçamento familiar e fazer o que tem que ser feito. Estamos juntos? Estamos na mesma página até aqui? Por que eu estou falando isso? Porque aí o outro extremo também é preocupante. É onde você não enxerga a vida espiritual em nada, ou parte espiritual em nada. De repente você está lá, num dia estressante, num dia de trânsito, você estava prestando atenção, você não estava no celular, você estava fazendo todas as coisas, de repente, não sei, alguma coisa aconteceu, um acidente, uma batida de carro, alguém passou, arrancou seu retrovisor, talvez isso já foi recorrente. Aí você vai analisar, o que o crente maduro vai fazer? Deus, existem várias opções. Primeiro lugar, eu sempre vou pensar, o que eu posso estar fazendo? O que eu fiz, talvez, que foram as minhas escolhas? Bom, não foi, eu não estava no celular, eu não estava desatento, eu estava certinho, prestando atenção. Segundo, podem ser coisas corriqueiras da vida. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, teríamos dias difíceis. Nem tudo é ataque do inimigo, nem tudo é o inimigo se levantando. Existem coisas que são naturais. Dentro de um mundo caído e corrompido pelo pecado, coisas ruins vão acontecer com pessoas boas, normal. Mas existe sim também uma possibilidade, uma probabilidade de ser algo espiritual que demanda de nós, então, agora, uma visão não do óbvio, mas uma visão do todo. E é isso que o crente faz a todo momento. Isso que o homem espiritual faz a todo momento. Deus, espera aí. Estou passando por uma crise aqui. Eu tenho sido fiel nos meus dízimos, generoso nas minhas ofertas. Eu tenho gastado menos do que eu ganho, eu estou no meu planejamento familiar certinho, eu estou no meu orçamento, as coisas estão acontecendo, mas parece que tem alguma coisa empacada. Faz alguns meses que eu não estou performando mais como performava, eu estou aqui com algumas lutas que antes eu não tinha, algumas coisas estranhas estão travando algo que antes era muito mais fluido, e aí é a hora de você se ajoelhar na presença de Deus e falar, Senhor, existe uma guerra espiritual sendo travada aqui, dentro de casa, está tudo bem, está tudo tranquilo, relacionamento, marido, mulher, está legal, de repente uma semana mais intensa, uma semana de muita luta, você percebe que nem você mesmo você não está aguentando se olhar no espelho. Já aconteceu isso com você? Você sabe que você está estressado, você sabe que está nervoso, você sabe que está ferindo as pessoas mais próximas que você ama, mas nem você sabe por que está assim. Estava tudo bem. Ela te chateou? Não, não te chateou. Ela falou alguma coisa que você não gostou? Não. Mas simplesmente você acordou com um mau humor terrível que nem você está se aguentando. É hora de você se ajoelhar na presença de Deus. Deus, não aconteceu nada. Ninguém me feriu, ninguém me chateou. Mas alguma coisa está acontecendo, não é possível. Qual que é a luta espiritual que eu estou enfrentando? Qual que é o embate espiritual que eu estou enfrentando? Qual que é a seta inflamada do maligno que está tentando chegar sobre a minha vida para atrapalhar, para atazanar a minha casa aqui? E aí, você, cônjuge, também tem que fazer o mesmo. De repente não é você que está de mau humor, mas é o teu cônjuge que já há algumas semanas, você tenta até conversar com ele, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. E você fica lá dando murro em ponta de faca, e aí você piora a situação.
Começa a conversar na orelha dele, na orelha dela, que nem um fio desencapado. Mas aí, mas o que aconteceu? Mas eu não fiz nada. Não, mas por que você está assim? Fique. Quanto mais você fala, mais estresse, mais situações acontecem. Vai dobrar o teu joelho, vai para a presença de Deus. O que está acontecendo? Nosso casamento não é assim. Eu não fui feito para dar errado. Nossa casa não foi criada, nossa casa não foi alicerçada em Jesus para ficar com esse pé de guerra. O que está acontecendo? É batalha espiritual. Se for coisa da carne, que o Senhor nos dê sabedoria para ajustar emocionalmente, mas se for guerra espiritual que está sendo travada, aqui em casa não, porque esta casa é a extensão dos céus, e começa já a ungir a casa, vai ungir as portas, vai ungir os ombrais das janelas, vai profetizar sobre a tua casa. Você tem que ter esse feeling, esse discernimento espiritual, porque quem não tem Cristo, essa mensagem nem serve. Então aqui já fica um primeiro passo. Talvez as coisas estão meio obscuras para você, você nunca consegue entender nada espiritualmente. Eu te faço um convite, entrega a sua vida a Jesus hoje, as coisas vão ficar mais fáceis. Então esse é o primeiro passo. Agora, se você já entregou a tua vida a Jesus, você precisa ter esse discernimento espiritual. Que tem momentos onde as coisas são tão somente físicas e emocionais. Vai lá, ajusta, conversa, olhos nos olhos, show. O que está acontecendo? É uma falta de capacitação no trabalho? Vai lá, se capacita, se atualiza, vende mais, cuida das tuas finanças, faz o que tem que ser feito. Presta mais atenção, show. Mas o cristão nunca pode descartar o outro lado também espiritual. O cristão nunca deve ficar sem preparo. E a capacidade de ouvir o Espírito e discernir espiritualmente, ela é dada a todo cristão. Não é só para o pastor, não é só para o líder. 1 Coríntios 2,15 diz que o homem espiritual julga todas as coisas. Por que eu estou falando sobre isso? Na última semana, nosso bispo nos deu uma instrução, dizendo, olha, lá na tua casa, quando você for orar para procurar aqueles objetos que talvez você tenha guardado já há alguns anos e não pode fazer mais parte da tua história, está abrindo brecha, legalidade, ele falou assim, os intercessores estão proibidos de ir lá orar. Você está proibido de chamar um pastor para falar o que é certo e o que é errado dentro da tua casa. Por quê? Não importa quantos anos de caminhada você tem. Não importa se você tem muito tempo de caminhada com Cristo ou pouco tempo. Não importa se você vai entregar sua vida a Jesus hoje ou se você já tomou essa decisão há 40 anos atrás. A partir do momento que você se torna um homem espiritual, que é alguém que tem um espírito vivificado e ligado com Cristo, você já pode dobrar os seus joelhos e pedir para que Ele fale pessoalmente contigo. Discernimento espiritual é saber que nem tudo que é bom para todo mundo é bom para você. Discernimento espiritual é saber que nem tudo que todo mundo está consumindo, para você deve consumir. Tem coisa que não é para a tua casa. Tem música que não serve para você ouvir. Tem coisa que talvez outros podem assistir tranquilo, mas que para você, para a tua realidade, para aquilo que você já viveu, para aquilo que você já passou, para tudo aquilo que envolve o teu contexto cultural e diário, não serve, não pode mais fazer parte da tua existência. Talvez eu nem classificaria aquilo como um pecado geral, porque o que é pecado? Pecado não é uma lista de pode ou não pode, pecado é errar o alvo. Aquilo que para mim é errar o alvo, talvez para você não seja. É óbvio que existem algumas coisas que é de senso comum. É óbvio que existem algumas questões que não dá para ir para esta pessoalidade. É de conhecimento geral que não serve para o povo de Deus, é errar o alvo. Agora existem algumas coisas que o Senhor vai pedir para que eu me abstenha, para que eu deixe de lado, por conta do meu contexto, daquilo que já vivi, das minhas tentações, da minha carnalidade, das minhas vontades próprias, e vai diferir muito daquilo que Ele pediu para você se abster. Onde que a gente consegue fazer tudo isso? Onde isso tudo fica mais simples e mais leve? Com discernimento espiritual. É claro que existe o dom específico do discernimento de espíritos, que 1 Coríntios 12:10 nos fala. Este dom é dado, concedido a algumas pessoas específicas. Eu amo andar com eu não caminho na minha vida cristã sem estar perto de pessoas a quem Deus deu esse dom do discernimento de espíritos. São pessoas que vão para um outro nível.
Maduros e fundamentados na palavra, eles conseguem discernir ambientes espirituais, identificar a presença, né, de anjos, demônios, perceber o que Deus está fazendo naquela atmosfera, uma sensibilidade mais aguçada, sobrenatural. É claro que Deus dá este dom para algumas pessoas. Sou tão edificado em andar com algumas pessoas do nosso ministério de intercessão. Estava agora, neste final de semana, lá no Top, no Legendários, com o pastor Vidô. É incrível o discernimento espiritual que aquele homem tem. Às vezes você está andando com ele, ele já discerne, olha, esse ambiente está assim, este ambiente está assado. E quanto andar com pessoas dessa me edificam, me leva inclusive a pregar melhor, me edificar melhor, anunciar melhor a mensagem por entender o ambiente espiritual. Mas eu não estou falando apenas desse discernimento que é dado a alguns, deste dom que é inegável que alguns têm. O fato é que todo cristão tem, a partir do momento que se entregou a Cristo, condições de discernir espiritualmente as coisas. E em tempos de confusão espiritual, quando o certo parece errado e o errado parece normal, precisamos do olhar do Espírito para não cairmos nas armadilhas sutis. E é por isso que Deus traz discernimento de várias formas. Ele fala por sua palavra, Ele instrui, Ele corrige, Ele revela através da pregação. Ele fala quando o evangelho é proclamado, Ele confirma a mensagem ao coração. É o que Romanos 16, 25 diz. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do ministério oculto nos tempos passados. Sonhos, visões, palavras proféticas, palavras de conhecimento, tudo aquilo que edifica o corpo, tudo isso são ferramentas que o Senhor nos dá para ouvir a sua voz e discernirmos espiritualmente. Mas a principal é a intimidade com Deus. Eu não posso limitar o meu discernimento espiritual àquilo que eu ouço, àquilo que eu convivo com alguém, porque todo cristão, todo aquele que está em Cristo tem condições de dobrar o seu joelho e discernir espiritualmente entre aquilo que é certo, errado, entre aquilo que é bom ou mal, entre aquilo que vale a pena ou não, entre aquilo que o Senhor quer que façamos ou não. O discernimento não é fruto de inteligência ou experiência, mas é de intimidade com o Espírito Santo. É Ele quem revela ciladas, disfarces, enganos. Então amanhã, meu irmão, no teu trabalho, quando aquela situação adversa aparecer, quando aquele colega te provocar, quando as vendas não saírem da forma que você esperava, quando o teu cônjuge já te trouxer uma resposta ríspida, naquele mesmo segundo, pare, não responda na carne, mas pergunte ao Espírito, Espírito Santo, o que está acontecendo de verdade aqui? É só sobre carne ou tem algo a mais? Porque se você faz isso, você muda da defensiva, que é só responder com raiva, para a ofensiva, que é espiritual. É orar ao Senhor e dizer, Deus, se é só carne e mental, se é só questões de ordem emocional, então me dá capacidade para resolver. Mas se tem algo espiritual que precisa ser resolvido aqui, eu entro em batalha agora no poder e na autoridade do Senhor Jesus Cristo, e eu já sou mais que vencedor. Amanhã já faça isso no ambiente que você estiver. Segunda arma para você se equipar então. Primeiro, discernimento. Segundo, a armadura de Deus. Fala comigo, armadura. A armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, versículos 13 a 17. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação em todas as ocasiões e com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, primeiro ponto para se equipar, ter discernimento. Segundo, vista a armadura que Deus já te deu. Vamos pintar um quadro, vamos pintar um cenário aqui bem caricato e bem simples, bem de fácil compreensão. Imagina um soldado indo para a guerra, tocou a sirene do combate.
O inimigo está vindo, o inimigo está se levantando. Olha só, vamos para o combate, vamos para a guerra. Aí imagina esse soldado, ele pega o seu fuzil, ele vai para a trincheira, para a zona de batalha, e quando a câmera da filmagem lá mostra o soldado chegando no campo de batalha, ele está com o fuzil na mão, na trincheira, de pijama. É uma ilustração bem boba, bem simples. E eu fiz para chamar a tua atenção. Porque muitas vezes sou eu e você. Se a guerra da carne contra o espírito é constante, a gente acorda já em guerra. E em vez de vestir armadura, a gente está de pijama. Olha o nosso pijama aqui, ó. A gente acorda e a primeira coisa que a gente pega é ele. E aí a gente abre. E aí antes de colocar a armadura, a gente já toma o primeiro tiro. O e-mail daquele boleto que você tinha esquecido que ia chegar naquele dia. Aí você abre o WhatsApp, vem outro tiro. Problemas na empresa, funcionário dando desculpa. Aí você pega e passa, vai para o feed do Instagram, aí toma outro tiro. Inflação, Brasil em crise, mais taxação do governo. Aí você vai. Aí você, não, cansei, saí do Instagram. Aí você vai para o outro. Resumo. Não passou nem 40 minutos que você acordou, você já tomou tiro de todo canto, flechas inflamadas de todo canto. Teu dia vai ser como? É você com um fuzil na mão, porque Deus já te deu autoridade. Você, não, eu tenho autoridade em Jesus Cristo, eu vou vencer, eu sou mais que vencedor, eu vou para a trincheira de batalha com fuzil. É você com um fuzil de batalha, de pijama na guerra, sem nenhuma parte da armadura do Espírito, da armadura de Deus para te fazer vencer. Vamos para a armadura? Vamos conhecer nossa armadura? Olha só, assim como o soldado não vai para a guerra sem armadura, o cristão não pode enfrentar o inimigo sem armas espirituais. Então vamos lá, olha só, o escudo da fé. Imagina você acordar com este escudo alto, ativo, escudo que apaga os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé, por quê? Porque a fé é mais do que esperança, a fé é a confiança inabalável do caráter do Pai. Sim, você vai em algum momento pegar o teu celular e você vai ver os teus problemas. Você vai pegar o teu celular em algum momento e você vai lidar com as circunstâncias negativas. Você vai para trabalhar, você vai lidar com a dinâmica familiar. Em algum momento os problemas vão chegar. Mas imagina a hora que esses dardos, estas setas, estes tiros do inimigo chegarem na tua direção, encontrarem você com já um escudo da fé, bem alto, dizendo, aqui não, aqui você encontrou alguém que confia que o Deus protetor é o alfa e o ômega, o início e o fim, nada foge do controle das suas mãos. Eu não estou assustado, eu não estou em crise, eu estou com mais fé e confiança que em Cristo eu já sou mais que vencedor. Isso muda tudo, meu irmão. O escudo da fé alto, levantado. Que mais? Fala sobre o capacete da salvação. O capacete fala sobre mente. E por que da salvação? Porque você é salvo em Cristo, e agora salvo em Cristo você é alguém espiritual, que discerne as coisas espiritualmente. Por quê? Porque você tem a mente de Cristo. Imagina você colocando aquele capacete da salvação, dizendo, olha, agora eu tenho a mente de Cristo. Agora eu já saio na frente, porque eu não resolvo os problemas familiares, eu não resolvo os problemas da empresa de acordo com as minhas perspectivas humanas, com as minhas métricas, com o meu desenvolvimento, com as minhas habilidades. Agora eu tenho a mente de Cristo, eu posso entender como Cristo olha para mim, como Cristo olha para o meu cônjuge, como Cristo olha para a minha empresa, como Cristo olha para o meu trabalho, como Cristo olha para tudo que envolve a minha vida. O que mais? Couraça da justiça, cinto da verdade, os calçados do evangelho da paz. E aqui você já vai para a guerra dizendo, ei, para quem que eu posso anunciar boas notícias hoje? Para quem que eu posso anunciar que esta guerra, ela é difícil, mas ela é possível ser vencida? A quem eu posso abençoar através das minhas ações diárias? E não menos importante, a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. A única arma ofensiva. E com ela nós vencemos não por força, mas pela verdade. Perceba, todas estas armas estão ligadas a Cristo, porque Cristo é a nossa salvação, Cristo é nossa justiça, Cristo é nossa paz, Cristo é em quem nós temos fé, Cristo é o Verbo encarnado, Cristo é a palavra viva. É por isso que não há como você iniciar esta jornada de guerra sem olhar para Cristo, sem ter a tua vida em Cristo. E aí aqui a espada é a palavra de Deus. É por isso que você precisa ter ela na ponta da língua. É por isso que você precisa se edificar com ela. É por isso que antes de você fazer qualquer coisa no teu dia, você precisa ter um contato com a palavra de Deus. Você precisa declarar a palavra de Deus. Você precisa beber da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser a tua maior companheira. Muitos perdem a guerra com o inimigo, dizem depois que o inimigo foi mais forte, mas porque saíram de casa despreparados espiritualmente, despidos espiritualmente. Você quer enfrentar tentações, mas não ora. Quer resistir à ansiedade, mas não se alimenta com a palavra. Quer vencer os ataques, mas se esquece das armas poderosas do jejum, da oração, do louvor. A armadura precisa estar renovada diariamente pela oração, pela adoração, pela declaração da palavra. Meu irmão, vim te convidar a vestir-se antes de sair de casa, a orar antes de reagir, a ler a palavra antes de decidir. A armadura não é só defesa, a armadura é posicionamento. E sabe o que é mais impressionante? Não é difícil adquiri-la, ela está disponível, é só buscar em Jesus. Ela está disponível, é só você se vestir dela todas as manhãs para encarar os teus desafios. Quer mais? Anota aí. Além do discernimento e da armadura, terceiro equipamento contra as trevas, unidade. Diga comigo, unidade. Creia no poder da unidade. Já que a gente está falando de guerra, você já deve ter visto nos filmes aquela formação de tartaruga das legiões, dos exércitos romanos, lembra? Onde os exércitos, os soldados ficavam um coladinho no outro assim, com os escudos, e os escudos na frente, do lado, em cima, onde toda flecha, onde toda forma de ataque contra eles não podiam resistir. Mas por quê? Porque eles não davam brecha, era um do lado do outro em unidade, e os passos eram os mesmos, a direção que seguiam eram as mesmas. E aqui onde muita gente está errando, ele discerne espiritualmente, ele até se equipa contra as trevas, mas ele não auxilia os outros da sua própria família a também fazerem o mesmo, a se equiparem e a andarem lado a lado em unidade. Então às vezes você está protegido, mas você não está se posicionando em unidade, e a falta de unidade está fazendo com que a casa de vocês sofram ataques. Eu não vou me aprofundar muito nisso, sobre a casa, porque a última mensagem dessa série, semana que vem, você não pode perder, você tem que vir para o culto. Nós vamos falar só sobre família, só sobre os ataques a filhos, ataque aos matrimônios, aos relacionamentos. Eu creio que vai ser muito forte, porque nós estamos em um momento onde o inimigo está tentando de maneira feroz acabar com casamentos, acabar com relacionamento de pais e filhos, e nós, povo da cruz, povo de Jesus, nós vamos nos levantar por famílias fortes e saudáveis que vão curar a sociedade, tá? Então não perca semana que vem, eu não vou me alongar muito nisso. O fato é que se vocês não tiverem esta unidade familiar, se não estiverem nesse mesmo pensamento, unidade não é ter os mesmos gostos, unidade não é ter a mesma vontade, unidade não é pensar igual em tudo, mas é andar na mesma direção, tendo o mesmo foco, tendo o mesmo objetivo. Unidade é o que dá força, direção, poder ao povo. Unidade é o que precede o avivamento, pois onde há aliança verdadeira, o céu se manifesta e o inferno é abalado. Eclesiastes 4:10, se caírem, um levanta o outro, mas pobre do homem que cai, não tem quem o levante. Mateus 28:18-20, em verdade lhes digo que o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. E em verdade também lhes digo
que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 12, 25, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Em qualquer exército, meu irmão, a desunião é uma fraqueza fatal. No reino de Deus não é diferente. Jesus que declarou isso, todo reino dividido será arruinado. Um exército dividido perde voz profética. Um exército dividido perde autoridade espiritual, perde capacidade de resistir ao mal. E veja, se não é um ataque ardiloso do inimigo contra as nações da terra, colocando um contra o outro, extremos contra extremos, e brigas que estão levando nações à ruínas. Veja se isso não está acontecendo muitas vezes dentro do povo de Deus. Irmão contra irmão, igreja contra igreja, líder religioso contra líder religioso, e vamos perdendo a noção, vamos perdendo a perspectiva de algo maior, que a nossa luta não é contra carne e sangue. A minha luta não é contra as diferenças que a minha esposa tem quanto à minha personalidade. A minha luta não é na difícil e árdua tarefa da criação de filhos contra o filho, ou o filho contra o pai. A luta não é contra o teu patrão, a luta não é contra o teu irmão que pensa diferente que você. A luta não é contra aqueles que estão tentando se levantar contra o evangelho pleno de Cristo. A luta é mais profunda, é sobre poderes espirituais que estão atuando nestas brechas e ilegalidades, levando o povo de Deus a uma derrota. E é por isso que eu preciso fechar as brechas e andar em unidade familiar. Na tua empresa, unidade. Na tua família, unidade. Em tudo que você fizer, unidade. Na igreja de Jesus, unidade. Não precisa pensar todo mundo igual, mas nós temos um objetivo, nós temos uma missão que nos foi dada. Então nós andamos naquela mesma direção. Que direção é essa? Expandir o reino do nosso Senhor Jesus Cristo através de uma mensagem de boas novas, através de uma mensagem de esperança, que é: Jesus Cristo já venceu e com Ele nós venceremos. É isso, em unidade prosseguimos. Quarto e último, santidade. Diga comigo, santidade. Santidade é a última forma de você se equipar contra as trevas. Josué capítulo 7, versículo 13. Vá, santifique o povo. Diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas separadas no meio de vocês, e vocês não conseguirão resistir aos inimigos enquanto não as resistirem. A santidade, meus irmãos, é o selo de identidade dos filhos de Deus. É um chamado universal a todo aquele que deseja seguir a Cristo. É por isso que 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Ser santo é ser separado, não apenas do pecado, mas separado para um propósito. O mundo vai tentar te convencer que separação é fraqueza, que santidade e viver em pureza é sinal de ser fraco, mas santidade é força. Santidade é autoridade e proteção espiritual. Um coração limpo é que fortalece, é uma fortaleza contra as trevas. Santidade não é viver em perfeição, mas santidade é estar em rendição contínua. É viver consciente que a presença de Deus deve nos guiar e nos nortear em cada escolha. O santo não é aquele que nunca erra, mas é aquele que sempre volta aos pés de Cristo. Eu não estou te propondo uma perfeição a partir do momento que você se entrega a Jesus. Todos nós erramos, porque a nossa carne não melhora. Mas o que eu faço com a minha carne? Eu subjugo ela, a autoridade de Cristo, e eu passo uma vida aos pés daquele que me dá condições de viver em separação, em luta constante contra o pecado. E aqui eu volto lá no início da mensagem. A luta não é do bem contra o mal. A luta não é de Jesus contra Satanás.
Satanás já é um derrotado, Jesus já é vencedor. E em Cristo nós também o somos. A luta é da nossa carne, que muitas vezes não entendeu o lugar de separação dela. Porque santidade é um processo diário. Quando nos entregamos a Jesus, entramos nesse processo onde somos moldados, como? Pela intimidade. E quanto mais tempo passamos com Ele, mais tempo teremos nesta jornada e mais parecidos com Ele nos tornaremos. Santidade não é aparência, não é parecer santo, parecer o crente, não, santidade é essência. Porque é fácil parecer santo em público, difícil é manter o altar aceso no secreto. O Senhor está chamando, através desta série de mensagens, uma igreja forte, posicionada, não apenas no público, não apenas onde as câmeras apontam, mas no secreto do nosso coração. É ali, quando ninguém vê, que o guerreiro espiritual se fortalece. A vitória contra as trevas começa na vitória contra si mesmo, porque quem vence o pecado, vence o inimigo. Estes homens que estão voltando daqui a pouco, após este culto, aprenderam lá sobre integridade. Integridade é ser completo. Não existe alguém 90% íntegro. Integridade é completude. Completude que só se encontra em Cristo, não com perfeição, mas com rendição total àquele que nos dá condições de viver em vitória. Quando o povo de Deus decide se santificar, os céus se movem. É por isso que Josué diz: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. A santidade abre caminho para o sobrenatural. Nós somos separados para vencer não por mérito, mas porque pertencemos àquele que já venceu. O sangue de Jesus nos purifica e nos dá vitória. A santidade não é um fardo, é um escudo. E cada vez que você renuncia a algo por amor a Cristo, você não está perdendo, você está vencendo, porque ninguém ganha de Deus na generosidade. Abra mão daquilo que não vale a pena. Se posicione em Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, eu encerro com esse versículo. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Uau! Você pode ler esse texto comigo? Acho que esse texto ele amarra bem tudo que nós conversamos nesta manhã. Vamos lá, 1, 2, 3. E as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ei, esta expressão, levamos cativos. Igreja, esta expressão, levamos cativos, no original ela dá a ideia de alguém que faz de alguém prisioneiro através do uso de espada. A Bíblia é fantástica. Não sei se você sabe, mas o Novo Testamento, aqui, em sua maior parte, foi escrito no grego. E a expressão grega para levar cativo é fazer alguém prisioneiro com a espada. E eu te apresentei hoje que uma parte da armadura é a espada. E a espada é o quê? A palavra. O que o texto está dizendo é que você só vence essa guerra fazendo da tua mente uma prisioneira através da palavra de Deus. É por isso que nada pode nos aprisionar, porque como diz o texto lá em Zacarias, se somos prisioneiros de algo, somos prisioneiros da esperança, e a esperança é uma pessoa, Jesus Cristo. O mundo não nos prende, a sociedade não pode nos prender, a carne não pode nos prender e nos aprisionar, porque nós somos do povo que temos a palavra e levamos até a nossa mente cativa, presa em Cristo, porque nele nós temos também da sua mente. Toda guerra espiritual exige preparo. O inimigo não recua diante apenas de quem fala em nome de Jesus, mas de quem se posiciona nele e carrega a presença do Senhor. Eu estou aqui diante de um povo amante da presença,
amante da palavra. E eu vim te convocar, a partir de hoje, a fazer da tua palavra, da palavra de Deus, da tua companheira, todos os dias. A fazer da oração a tua força todos os dias. Pastor, mas isso é muito simples. Eu sei que é simples, mas é só fazer. É simples, mas a gente não faz. É simples, mas amanhã parece que não, mas vai ser uma luta para você acordar e não ir direto para o teu celular logo no primeiro momento que você acorda. Amanhã vai ser uma luta para você acordar e ao invés de buscar ao Senhor no primeiro momento do teu dia, já não começar a brigar com o teu cônjuge. Amanhã vai ser uma luta para você não pensar nas preocupações do trabalho antes de se levantar da cama. Amanhã vai ser uma luta para você acordar e não querer fazer toda a tua programação diária antes de focar naquilo que Deus quer falar contigo. Mas como você está em guerra e como você aprendeu, você vai acordar, você vai abrir os olhos e falar: Senhor, eu já visto aqui o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias de prontidão do evangelho da paz. Eu pego o meu escudo da fé, eu já leio a palavra e já saio declarando: porque na minha casa o Senhor reina e eu e minha família viveremos de vitória em vitória, de glória em glória, até que o Senhor Jesus venha nos buscar. Fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Nós temos tempo. Eu quero orar por você. Você que talvez conseguiu discernir aí que tem algumas coisas acontecendo que não são normais. Enquanto eu falava aqui, foi pipocando no teu coração. Olha aquela situação no emprego, aquela situação na empresa, aquela situação lá em casa. Não está normal, pastor. Não está normal. Não é só física e emocional. Tem algo espiritual agindo. Tem algo que está travado que não era para estar. Tem algo que eu acho que estava faltando discernimento. E agora o Espírito Santo está abrindo seus olhos. Tem um texto na palavra de Deus onde Eliseu está com o seu filho na fé, Geazi. E o Geazi está com medo, porque tem um exército vindo. E aí o Eliseu fala assim: ô Geazi, peraí, eu vou orar para que os teus olhos espirituais sejam abertos. E ele ora: Deus, abre os olhos do meu servo. E quando Geazi, ele abre os olhos, ele começa a ver uma grande quantidade de um exército de anjos batalhando por ele, e o medo vai embora. A minha oração agora é para que o Senhor abra os teus olhos espirituais e você vai começar a enxergar algumas batalhas que você não estava enxergando. Você vai falar: agora faz sentido. Eu não estava entendendo por que essa luta estava sendo travada. Agora faz sentido. Tá bom, e agora que fez sentido, pastor, o que eu faço? Agora vem se ajoelhar na presença de Deus e vem batalhar. Vem receber óleo na cabeça para se fortalecer. Vai se revestir com a armadura de Deus. Vai se santificar. Vai se preparar. Vai se equipar. Porque em Jesus você já é mais que vencedor. Eu quero orar por você. Sai do teu lugar, você que está discernindo aí que tem algumas coisas que precisa deste posicionamento. Você que quer reafirmar a tua confiança em Deus. Você que quer uma oração por fortalecimento das tuas mãos, para você batalhar, para você guerrear. Vem cá, eu quero orar por você enquanto nós cantamos. É dia de você clamar a Jesus pela tua família. É dia de você clamar a Jesus pela tua casa. É dia de você clamar a Jesus pelas circunstâncias adversas que talvez estavam te atrapalhando e você não estava entendendo onde você estava pisando, qual território você estava pisando. Declaro que a esperança e liberdade clamo Jesus. Destrói cadeias.
Tem um chamado de Deus para você hoje também. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, essa é uma manhã para você chegar nesse lugar de discernimento espiritual. Esse é um lugar para você se tornar um homem, uma mulher espiritual e discernir espiritualmente. Pastor, como que eu faço isso? Romanos capítulo 10, versículo 9 diz que se com a sua boca você confessar que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Senhor, você será salvo. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Receba hoje desse Espírito vivificado, para que você possa então discernir também espiritualmente. Faça uma simples oração aí onde você está, do jeito que você está. Coloque as mãos no teu coração e diga: Senhor Jesus, eu me entrego ao Senhor. Eu reconheço que sem o Senhor eu não sou nada, que as minhas falhas, as minhas faltas estavam me separando de Ti. Mas eu decido confiar, eu decido crer. Vivifica meu espírito, faz de mim alguém espiritual que aprende a discernir espiritualmente. Eu me entrego totalmente em Tuas mãos, para que o Teu poder resplandeça sobre mim. Jesus, eu oro agora pelo Teu povo que está percebendo durante toda essa celebração que existiam algumas coisas desajustadas que não eram normais. Existiam algumas coisas desajustadas que eles precisavam se posicionar. Deus, vem no meu espírito algumas pontuações que fiz em meio à mensagem, e que são muito específicas e muito claras para alguns aqui. Vem no meu espírito um marido. Você sempre foi alguém que não era muito estressado, não era muito nervoso, inclusive você é alguém que até expressava um certo carinho para sua família, para tua esposa. Mas já faz algumas semanas que você começou a experimentar de um estresse um pouco acima do normal, um tom acima do normal. Não aconteceu nada, não foi uma briga, não foi uma situação pontual, não foi uma chateação enorme, mas de repente você se encontrou em um lugar onde, inclusive nessa semana, você refletiu, você falou: nossa, eu estou difícil mesmo. Houve uma briga onde a tua esposa disse: nossa, você está difícil. E aí no momento da briga você levou aquilo para um outro lugar e ficou bravo, e as coisas desajustaram. Mas vem no meu espírito que esta semana ainda você pensou: cara, eu estou difícil mesmo. Eu estou me estressando muito fácil com pessoas que eu amo, desnecessariamente. E até então você estava achando que era uma fase, que era pressão, que era estresse, que era sobrecarga de trabalho. Mas enquanto estávamos na mensagem, o Espírito te traz este discernimento, que é uma batalha que estava sendo travada. E agora hoje você se posiciona. A primeira coisa que você faz é abrir o coração com outras pessoas de confiança que vão te ajudar nesta batalha. Você se levanta em firmeza, se equipando com discernimento, armadura, unidade e santidade. E eu quero declarar que o Senhor fará maravilhas. Eu quero declarar restauração dos relacionamentos. Eu quero declarar leveza em tudo aquilo que você faz. Não mais peso, não mais peso. Leveza, leveza, leveza em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por proteção a um povo aqui se equipando, a um povo aqui buscando por discernimento, armadura, unidade e santidade. E portanto eu oro para que tudo isso reverbere em vitória. Vitória contra o pecado, vitória contra a carne, vitória contra as ações malignas, vitória contra o mundo, porque em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Por isso nós tomamos posse de toda a autoridade que do céu nos foi dada.
nos armamos contra as ciladas do inimigo e não nos acovardamos. Iremos avançar, iremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração, no poderoso nome de Jesus Cristo. Leva o teu povo a viver uma semana de vitórias, há um tempo, uma temporada de vitórias, através dos equipamentos que o Senhor já deixou a nós disponível. Deus, que o teu amor, que a graça maravilhosa de Jesus, assim como a consolação, a amizade, a intimidade que gera discernimento do amado Espírito Santo, seja com nossas vidas hoje e para todo sempre, e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Uma semana de vitórias.